noite, Pedro Leopoldo, 21 de agosto de 2026. É sexta-feira. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Nos dê coragem para modificar aquelas que podemos e nos dê muita sabedoria para distinguir umas das outras. O Giro Esportivo está começando e mais uma vez vamos falar do nosso futebol. Vamos falar das nossas escolas de futebol. Também vamos falar dos jogos amistosos, das festas do nosso futebol. Vamos falar da Copa Criança Esperança, Supercopa Ouro, campeonatos de Matozinhos, campeonato de Vespasiano, ou seja, Taça da Amizade em Matozinhos. Vamos falar também do nosso campeonato, o campeonato amador da cidade de Pedro Leopoldo. Vamos falar do campeonato mineiro, sub-20, primeira divisão, segunda divisão. Lógico, vamos falar também, dos campeonatos brasileiros, Série A, B, D, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e muito mais. Já está no ar o Giro Esportivo, são 19 horas e 1 minuto. Boa noite, J. Luiz. Boa noite, Beto. Boa noite, Luiz. Estamos chegando. Estamos chegando aí para trazer para você mais uma noite com muita novidade aí do nosso esporte, o nosso futebol num todo. Lógico, mandando aquele abraço a todos vocês que nos acompanham no nosso dia a dia, aí, toda segunda e toda sexta-feira, aqui no seu Giro Esportivo, nos nossos canais no Facebook, no YouTube, no Instagram, no X, onde quer que você nos acompanhe, o nosso muito obrigado. E como de costume, o Giro Esportivo parabenizando a todos vocês que estão fazendo aniversário neste dia 21 de agosto de 2026. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Estou vendo aqui que hoje está bonito, aqui também lá no nosso canal no YouTube e também no Facebook, Obrigado a todos vocês, o som tá bonito, tá limpinho aqui, já tá aqui no meu ponto também, ouvindo aqui o nosso Giro Esportivo hoje lá no YouTube com a imagem muito bonita, viu? Então, obrigado a todos vocês aí que nos acompanham também no nosso YouTube. Bom, e hoje fazendo aniversário, um abraço aqui para nossa Patrícia Barbosa. Quem também está fazendo aniversário hoje é a Alessandra Alves. Então, Jesus abençoe, tudo de bom na sua vida de vocês, Quem também está fazendo aniversário, não podemos deixar de parabenizá-lo, porque ele escreveu o seu nome na história do nosso futebol. Ele que foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Pedro Leopoldo, fez um belo trabalho, foi meu sucessor lá na Associação Comercial e Industrial de Pedro Leopoldo. E também ele foi presidente do nosso glorioso Pedro Leopoldo Futebol Clube, fez um belo trabalho administrativo. Ele revolucionou a forma de administrar o Pedro Leopoldo, que hoje tem dado resultado. A sequência aí das novas diretorias que vieram depois dele deram continuidade a esse trabalho de estar investindo nas estruturas do estádio. César Julião Cessé fez um belo trabalho. Então, parabéns aí ao nosso ex-presidente, o nosso Robson Pimentel, Parabéns para ele, muitos anos de vida e saúde, pelo trabalho, pela dedicação dele que teve para o esporte, e tem até hoje, claro, que gosta muito de esporte. Então, parabéns para ele, muitos anos de vida e saúde para ele. Então, parabéns a todos vocês que estão fazendo aniversário também neste dia de hoje, que não mandou para nós aqui. Fique à vontade, dá tempo ainda, é só mandar para nós aí, pode mandar no nosso zap. O zap é o 971283188. Tem o 31 na frente, lógico, Vou repetir, 971283188. Ou então você pode mandar também aí através do Facebook, do YouTube, enfim, onde você estiver nos acompanhando, pode mandar o seu recado aí, que a gente tem o prazer de estar mandando abraço para vocês. Bom, antes de falar do nosso futebol, deixa eu mandar um abraço também ao nosso Valdemir, Valdemir, não é Vladimir. Um abraço ao Vladimir também, motorista, colega lá da Secretaria de Saúde, é motorista conosco lá. Mas também eu quero falar do Valdemir Deleite. Ô Jota, tive um prazer de encontrar com ele ontem
em frente à Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo. Ele tá meio sumido, né, Dé? Mas batemos um papo agradável, né, Dé? E o Dé com os projetos, diz que o ano que vem, 2027, vai sair do papel. O Dé tem boas ideias, muita ideia boa para o nosso futebol. Ele que já foi presidente do Esporte Clube Universo de Quinta do Sumidouro. Então tem muitas ideias boas para o nosso futebol. Então vamos aguardar, né, Dé? Estamos juntos aqui, viu? Bom, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o nosso amigo Rubens Silves, da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves, que retransmite o nosso giro esportivo lá no seu Facebook, né? O nosso muito obrigado, viu? Jesus te abençoe e parabéns aí pelo trabalho que faz em favor do nosso futebol, tanto o amador quanto também o futebol profissional, né? Tá fazendo aí as coberturas, fazendo transmissões, dando voz e vez também aí ao nosso futebol. Parabéns, viu, Rubens? Um abraço aqui ao Geraldo Bartolomeu. Ô, Jereba. O Jereba tá lá no Facebook, não sai do Facebook, né? Alessandra Mello, a Marisa Inácio, Denise Avelar, um abraço, viu? E muita gente boa que nos acompanha lá no Facebook, que o Facebook ele é mais popular, né, Jota? Tem mais. Um abraço a Adriana Silva Costa, minha tia, viu? Um abraço, a sua bênção, né? Lógico, né? Abençoar o sobrinho, viu? Abençoar o sobrinho. Também o Horácio, né? É o irmão da Adriana, um abraço, viu, Horácio? A bênção também, ele é meu tio, sou mais velho do que ele, mas ele é meu tio, né? Bênção também. Tem que abençoar o Beto Costa, viu? Isso aí, um abraço, viu? Bom, então vamos falar de futebol, um abraço aqui ao Dentinho, né? Tá lá em Quinta do Sumidouro, tá convidado sim, viu? O Josimar também, Josimar, né? Eu falei Josimar semana passada, mas é o Josimar, não existe Simar, né? É o Josimar também, viu, Josimar? Fica à vontade aí, o dia que quiser vir participar conosco aqui no Giro Esportivo, será um prazer imenso e já está convidado, não tem que aguardar convite não, viu? Já está convidado para participar conosco aqui também, tá bom? Bom, então vamos falar de futebol, mas antes de falar de futebol, vamos falar do especializado primeiro, né, Jota? Dá um abraço aqui ao pessoal do vôlei da ZPEC, o nosso Marcelo Félix, né? E ficou de mandar notícia para nós, não mandou essa semana ainda, provavelmente que não deve ter rodada da Liga Mineira de Vôlei essa semana. Mas se tiver, na segunda-feira, se acontecer aí a rodada, a gente traz a informação na segunda-feira, na íntegra também aqui, do nosso vôlei, do nosso AZPEC. E por falar em vôlei, você que quer aprender a jogar vôlei, quer colocar o seu atleta ou atleta para jogar vôlei, lá com o Marcelo, viu? Lá no o AZPEC, os treinos da AZPEC lá na escola Rui Barbosa, no centro de Pedro Leopoldo. Então você pode procurar lá o Marcelo e toda a sua comissão técnica, né, os membros que trabalham lá com o Marcelo, procurar direitinho, escrever lá, para que você ou pratique o vôlei, ou aperfeiçoe, ou de repente vire um atleta de ponta, ou de repente querendo levar aí os nossos atletas mirins, né, a partir de 4 anos, viu? Lá começa com 4 aninhos. Então pode fazer a inscrição do seu garoto ou da sua garota. A minha neta tá lá, só que minha neta já tá com 11 aninhos, né, Annalise? Mas tá lá praticando vôlei, né? Parece que o dela lá é toda quinta-feira, né? Parece que sim, né? Então um abraço aí ao pessoal da ZPEC, parabéns ao Marcelo pelo trabalho, um brilhante trabalho, pelas competições que tem participados e pelos eventos que tem realizado aí, inclusive, né, a Copa ZPEC, enfim, e coisas boas estão por vir aí para o nosso vôlei, né, Marcelo? Muitas ideias e muitos projetos. Então, Papai do Céu abençoe aí, que nós tenhamos aí realmente o nosso vôlei crescendo e queremos também que as outras especialidades também acompanhem, né, Jota? O nosso futsal, o nosso handball, enfim, né, todas as modalidades que se organizem e comecem a fazer eventos aí, a exemplo aí do Luano que fez lá o festival de futsal, né? Os outros times ou clubes, como queiram, também pode seguir o exemplo do Luano e fazer aí competições de futsal, aproveitar os espaços que tem próximo ao campo, e muitos aí tem, né? O Fazenda Modê tem a quadra, né? Lá em Fidalgo tem a quadra de Fidalgo, que é bem próximo ali ao campo do Santa Cruz. E boa quadra, né? E ótima quadra, né? Lá no bairro Santo Antônio, do lado do campo do Juventus tem a quadra, muito boa quadra, né? Lá em Veracruz, Doutor Lund, inclusive lá hoje, né? Tá cada vez mais bonita a localidade do Doutor Lund, muito limpinha, né? Parabéns aí ao pessoal que mantém a localidade de Doutor Lund muito bem cuidada, né? Inclusive a praça muito bem cuidada. Parabéns aí ao pessoal lá de Doutor Lund. Tem uma quadra muito boa, a
anexa também a praça central, do lado da igreja de São João, né? Lá em Doutor, enfim, lá no Romero de Carvalho também tem uma quadra muito boa, né, Jota Luiz? Então, enfim, nós temos quadras aí que dá realmente para nós fazermos as competições do nosso futebol, do nosso futsal, do nosso vôlei, do nosso handball, enfim, né, basquete, por que não, né? Dá pra fazer um torneio de bairro contra bairro, né, Beto? Dá sim, dá pra fazer dá sim. um torneio muito bom, bairro contra bairro. Bairro de São Geraldo contra bairro de Magalhães, bairro São José contra bairro de Cascavel. Olha que torneio que dá. Vai, inclusive, se não quiser usar o nome dos bairros, que use aí, por que exemplo, né? O Luano não fez o festival do Luano, então que o Luano futsal, que o Vila Futsal lá no São Geraldo, que o Juventus Futsal lá no bairro Santo Antônio, o Santa Cruz Futsal lá na quadra de Fidalgo, lá em Veracruz de Minas, o Tira-Fogo no futsal, enfim, né? No centro da cidade tem uma quadra muito boa ali, perto da estação, né? Então, portanto, dá para fazer sim a competição de futsal na cidade inteira. Se não quiser usar o nome de bairro, para não, né? Que use o nome dos times, né? Ou o time, qualquer time, põe lá o time, qualquer que inventa um nome para o time, mas desde que façam a competição, né? Bom, então um abraço aí ao pessoal do Especializado. Estamos aqui também de portas abertas, o Giro Esportivo, para estar cedendo aí o espaço para nós estarmos divulgando também o nosso Especializado, como queira, viu? Bom, ô Jota, vamos começar a falar das escolas de futebol, que amanhã é sábado, né? E amanhã é dia de o papai, da mamãe, do vovô, do titio, do vizinho, do padrinho, levantar cedo, ajudar o atleta a organizar os seus equipamentos, né? Porque não pode jogar futebol sem os equipamentos obrigatórios, que é a chuteira, meião, caneleira e, lógico, o uniforme da escola na qual o garoto vai praticar a escola de futebol, né? Então, levantar cedo, arrumar tudo e não esqueçam de levar água, viu? E tô vendo, eu tenho visto muita gente, Jota, indo levar os garotos e não levam o necessário, que é a água. Aí é lógico, né? Fica aquele negócio, chega na hora, ela fica correndo atrás de água. E muitas das vezes, nem sempre o campo, a água do campo é uma água muito saudável, porque a gente sabe que a água ali é direta da Copasa, né? E pode acontecer de acabar, ou então de a água não ser muito pura, nada, porque a gente não pode confiar muito, né? A gente sabe que a Copasa trata muito bem a água, mas a água da torneira não é filtrada, né? Não é filtrada, então, perigo. Então ali no cano ela pode pegar alguma coisa ali, então é melhor que o nosso atleta leve a sua água de casa, né? Para evitar realmente qualquer, né? Qualquer doençazinha através da água. Então levantar cedo aí, e a garotada também dormir mais cedo hoje, né? Você que está ouvindo aí, o garoto que está ouvindo o Giro Esportivo, inclusive o Vitor, né? Alô, Vitão, tem que voltar a jogar bola, viu? O Vitor que está fazendo faculdade, né, Vitor? É isso aí, diz que tá com pouco tempo, mas é um baita de um goleiro, viu? Ele deve ter o quê? No máximo 20 anos, né, Vitor? Eu acho que ainda não tem isso ainda não, mas é um baita de um goleiro. Então tem que voltar a praticar o futebol, porque está muito cedo para parar, né, Vitor? Bom, então vamos falar do nosso futebol, mas antes de falar aí dos jogos dos oficiais, deixa eu lembrar aqui que amanhã é dia 23, amanhã é 22, né? Hoje é 21, 23 é domingo. Então o nosso Nova União Futebol Clube está completando aí 24 anos, então parabéns aí também ao Nova União, né? Ao nosso Enivaldo e toda a família que trabalha aí há mais de 24 anos. A gente sabe que o Nova União está completando 24 anos, mas o Nivaldo já trabalha com futebol há bem mais tempo, né, Jota? Há bem mais tempo. Parabéns para a Nova União, parabéns para o Nivaldo, para toda a sua diretoria, que pelo trabalho que faz na região norte é um trabalho muito bom. Está precisando disputar algumas competições, mas está muito bem, viu, Nivaldo? Ele faz em prol do futebol no todo, não é só para a região norte dele. O trabalho que ele faz acaba dando frutos para muitos lugares, não é só para a região norte. Porque ele ali está dando oportunidade a atletas de se formarem, e muitos atletas que formam lá no Nova União hoje estão aí disputando campeonatos por várias equipes, inclusive tem gente jogando até fora de Pedro Leopoldo, né? Todos atletas formados ali no Nova União. Então parabéns ao Nova União pelos 24 anos, e para comemorar, o Nova União vai fazer amanhã o Festival do Nova União. É amanhã, sábado e domingo, dia 23. Inclusive amanhã começa às 9 horas, com a garotada sub-13, depois tem sub-15, sub-17.
Nova União versus o Fluminense de Mocambeiro. Então uma boa pedida aí para quem mora perto aí, ó, ir lá prestigiar, né? Ou até não, quem mora longe também, de repentemente quer vir passear em Pedro Leopoldo, vai lá prestigiar o festival do Nova União, vai ser festa o dia inteiro lá. Porque além dos jogos da categoria sub-13, sub-15, sub-17, amanhã, e às 13 horas tem Galáctico e Santos, e às 15 horas tem PSG e Dom Camilo, olha aí, relembrando aí, né, a Copa Clever Assunção Gonçalves, olha só. É jogo bom. É jogo bom, PSG e Dom Camilo. E no domingo, começa cedo, às 7 horas da manhã, tem peladão, aquele peladão famoso que acontece lá, é peladão Amigos de Quinta do Sumidouro versus peladão do bairro da Lua, então é uma boa. E nas 10h30 tem mais um jogo que o nome aqui, só mandaram o escudo, e pelo escudo eu não consigo decifrar aqui que time que é, mas às 10h30 tem um jogo, o Santos enfrentando um outro adversário, e às 12h45 tem o Mila do nosso Queninho, né, Mila? O Mila também que disputou a Copa Clever Assunção Gonçalves, o Mila versus FDC, que parece que é Fluminense, bom, não sei, né? E às 15 horas tem a prova de honra, com o clássico dos mineiros lá, viu? Vai jogar Atlético e Cruzeiro, viu? Então, para você que gosta de clássico também, amanhã tem clássico Atlético e Cruzeiro no campo, ou seja, no estádio Pais e Filhos, campo do Nova União, aliás, amanhã não, domingo, comemorando aí os 24 anos do Nova União Futebol Clube. Então, parabéns aí ao Nova União. Bom, e lembrando que está vindo aí, dia 29, na outra semana, também terá o Festival do Luando, né? Com participação aí do Apolo, do Vila Real, do CBA de Confins, do Turmas Amigos de Fabrício, do Beiralinha, do Santos, do Tabajara, a Organização Futebol Clube, Amigos do Crispim, Incopre, Amigos do William, Oceânico, Nacional e Reumatismo. É no outro domingo, dia 29, portanto, aí o festival também do Luan. Pois é interessante, né, Jota? O que nós falamos aqui no programa passado, né? Tomara que as outras equipes copiem essa boa ideia aí de fazer festival, porque no mínimo... É renda, Beto. No mínimo, além de levar renda para o clube, que é a renda do bar, né? Que vende muito, movimenta o campo, também é uma oportunidade, porque cada time leva a bola e a bola fica para quem está organizando o festival, né? Então, não sei, cada festival tem um regulamento, tem alguns festivais aí que exigem até 4 bolas. Não sei no caso aí do Nova União nem do Luano. Mas geralmente aqui por aqui existe uma bola só. Pois é, mas que seja uma bola. Se o cara tiver com um bom coração, pode levar duas também. Pois é, mas que seja uma bola. Imagina o seguinte, ó, se tiver 5 jogos no sábado, 5 no domingo, são 10 bolas, que o time vai ter 10 bolas aí para estar participando das competições, dos jogos amistosos, principalmente das escolas de futebol, as equipes que têm escola de futebol, né? Então vai ter bola para fazer trabalho. Então é interessante sim fazer os festivais, viu? Bom, ô Jota, essa semana eu tive um abraço aqui ao nosso Caetano, viu? Eu estive lá no Alto do Jacaré, viu, rapaz? E fiquei surpreso, fui pego até de surpresa, né, Caetano? Porque eu estava lá passando com as meninas da dengue e vi um certo movimento lá no campo do Jacaré, e como as meninas estavam trabalhando pertinho, enquanto as meninas faziam o trabalho dela, eu fui lá conversar com o Caetano e deparei com uma bela surpresa, viu? É uma obra lá no campo do Jacaré, inclusive o Caetano vai participar conosco aqui, convidamos ele a participar conosco aqui no Giro Esportivo para trazer mais detalhes. Tem um projeto grandioso de esporte lá para o campo do Jacaré. Inclusive, fizemos uma filmagem lá, está lá no nosso YouTube, você pode acompanhar também, né, com as máquinas passando lá no campo, acertando o campo. É uma obra muito boa e está vindo um projeto muito bom. Não é só para o futebol, não, é para o esporte num todo, né, Caetano? Então estamos aguardando a sua presença aqui no Giro Esportivo para a gente estar falando sobre isso aí. E para nós é uma satisfação muito grande, né? É muito grande. Você saber disso é muito bom. Saber que está voltando o campo, saber que pode voltar a qualquer momento o terrestre. Isso aí vai ser só 2 campos já. Então está de parabéns ao Caetano por iniciativa. Assim que sair uma coisa boa, Caetano, pode mandar para a gente, já que foi convidado, vem cá falar um pouco sobre esse problema lá do Jacaré para nós. Tomara, né, Caetano, que você seja o exemplo para muitos aí, já que o Jota citou aí o nosso terrestre. Tomara que o pessoal do terrestre, né, também aproveite aí o exemplo do Caetano e que
também nós possamos ter essa iniciativa aí de arregaçar as mangas e não ficar esperando, não. Tem que correr atrás, né? Porque se correr atrás, consegue, né, doutor? Ah, consegue. Não vou falar, vai ser fácil, não, né, Beto? Ah, não, vai ser difícil. Não existe nada fácil. Nada fácil na vida, Se né? tudo fosse fácil, não tinha graça de ter nada. Tudo tem uma dificuldade. Mas se dificuldade, supera ela também. Exatamente. Então, tomara que sirva de exemplo aí o nosso Caetano e se as pessoas que estão ajudando lá o Caetano também, né? Para os nossos outros clubes também arregaçar as mangas e correr atrás. Bom, então vamos falar dos campeonatos oficiais, porque a bola rola amanhã. Amanhã nós teremos bola rolando pela Supercopa Ouro no campo do Lundense, em Dr. Lund. Amanhã, sábado, dia 22. Elite HM versus Reis de La Bombonera. É isso mesmo. O time chama Reis de La Bombonera. Argentino. Mas não é argentino. Esse time é de Belo Horizonte mesmo, viu? Então Lundense Elite, ou seja, Elite HM versus Reis de La Bombonera. Categoria Sub-12 às 13 horas e 10 minutos. Categoria Sub-11 às 14 horas e 30 minutos. Categoria Sub-10 às 15 horas e 30 minutos. Tá? E no campo do Fazenda Modelo, nós teremos também, pela Supercopa Ouro, HM Soccer versus Soccer Training de Belo Horizonte. Categoria Sub-15 às 8h30 da manhã e categoria Sub-17 às 10 horas. Portanto, amanhã lá no campo do Fazenda Modelo, no estádio Najib Issa. Inclusive, contei com o Vica também, né, Vica? Um abraço, viu, Vica? Bom, não é que você esteja me devendo não, viu, Vica? Mas eu vou cobrar, viu? Nós vamos cobrar, né, João? Vamos cobrar. Um abraço aí, né, a toda a diretoria do Fazenda Modelo, mas nós vamos continuar cobrando porque o torcedor do Fazenda Modelo está cobrando e nós somos o intermediário, viu? Um abraço ao Jorge, a gente gosta muito, somos amigos, mas o torcedor, eu passei lá em Santo Antônio da Barra, toda hora que eles me veem, você que é do giro esportivo, cobra lá pra nós. A gente está cobrando, a gente está fazendo o nosso papel, né? Fala com o J. Luiz para cobrar, cobra também, J. Luiz. A gente cobra, né, Beto? Tem que estar faltando um pouquinho de interesse do que fazer modelo, com a estrutura que tem o fazer modelo. O ano, desde que começou o campeonato amador, o Jorge falava para a gente que o Fazenda ia entrar, com certeza que ia entrar, e não entrou. Então, tá na hora, né, Jorge, colocar aí, nenhuma categoria de base o Fazenda entrou. Então tá aí, tá precisando da hora aí de Jorge mexer um pouco os pauzinhos. Quem sabe ano que vem faz um time bom, né, Jorge? Inclusive tem gente comentando, né? Mas por que esse ano passado foram os meninos do Pedro Leopoldo que usou a Fazenda, usou a camisa do Fazenda para Supercopa Ouro? Esse ano é a HM só, que é o mesmo Pedro Leopoldo. É o mesmo Pedro Leopoldo. Hoje é Fubá e Matheus, né? Elcio Fubá, usando aí, vai jogar com o uniforme do Elcio Fubá, não vai jogar nem com o uniforme do Fazenda Modelo esse ano, né? Pois é, mas, bom, já é um passo deixando os meninos jogarem aí, mas tem que realmente fazer o time do Fazenda Modelo, né? Do Fazenda Modelo. Porque o torcedor lá do Fazenda tá cobrando, viu? Aí entrar em campo com a camisa do Fazenda, com o escudo do Fazenda e pôs os meninados. Ano que vem vai dar, né, Jorge? Se Deus quiser. Com certeza. Um abraço, viu, Vica? Não é que você esteja me devendo, viu? Eu falei que ia cobrar e eu vou continuar cobrando, né? Bom, pela 34ª Copa Criança Esperança, segunda rodada, a bola rola amanhã também, Jota. Categoria Sub-11 no campo do Juventus, às 17 horas e 40 minutos, Lundense Elite versus HM Soccer. Inclusive, comentamos em off aqui, Jota, que o Marquinhos vai ter que ter um jogo de cintura muito grande, porque ele vai jogar às 15 horas e 30 minutos lá no campo do Lundense, na categoria Sub-10. Acabando o jogo, ele tem que pegar um voo rasteiro para o bairro Santo Antônio, para o bairro do Juventus, para jogar às 17 horas e 40 minutos. Bom, também lá no campo do Juventus, às 9 horas da manhã, tem Cepel versus Ideal, categoria Sub-11, viu? E a categoria Sub-13, também no campo do Juventus, no bairro Santo Antônio, amanhã, às 16 horas, tem Dom Camilo versus HM Soccer, categoria Sub-13. E também, categoria Sub-13, às 10 horas e 15 minutos, Cepel versus Ideal Futebol Clube. Bom,
me perguntaram muito isso aqui hoje. Por onde eu passei, perguntavam pela Copa Criança Esperança, e lógico, a gente acaba antecipando aí, até por educação mesmo, a gente não vai deixar de dar resposta, a gente tem que responder, né? As pessoas que perguntam, quando vai ser o jogo? Quem vai jogar amanhã? E a gente fala, né? Então, para quem eu falei hoje, muitos contestaram. Mas por que o Cepel não está jogando no Cepel? Bom, essa pergunta amanhã nós vamos fazer para o Paulinho. Amanhã a gente vai estar lá, a gente vai perguntar para o Paulinho por que não está jogando no Cepel. Porque se o mando de campo é do Cepel... Que jogar lá. Então, bom, a gente vai saber dele amanhã. Não vamos antecipar os fatos, não, para que... Não. Nós aqui não estamos aqui para julgar ninguém. Nós queremos trazer as informações, porque quando somos perguntados, a gente procura responder da melhor maneira, que tentamos dar uma resposta plausível e à altura aí da pergunta, né? Bom, então vamos lá. Expectativa de muita bola rolando aí para nossas categorias de base. E que bom, né, Jota? Inclusive, antes de falar aqui do amador, são 19 horas e 26 minutos, o tempo passa depressa, o dia passa rápido. Passa rápido demais, viu? Aquele negócio, né, Jota? Continuam contestando, e eu vou concordar com muita gente também, que por onde a gente passa a conversa, apenas 4 equipes, 5, né? 5 equipes disputando aí a Copa Criança Esperança, e me fizeram essas perguntas durante a semana. Um abraço aqui ao pessoal lá de Manuel Brandão, inclusive vai ter um torneio de truco, né, lá em Manuel Brandão. Um abraço aí, eu vou divulgar, viu? Vai ser dia 29, né? Semana que vem. Eu gosto, Denis. Inclusive a premiação é boa, boa, né, Greg? Prêmio Márcio, um abraço ao Márcio, o pessoal lá da mercearia Lili, lá em Veracruz, lá em Manuel Brandão. Inclusive, Manuel Brandão, que é um negócio interessante, viu, Jota? A gente está aqui para falar de futebol, mas a gente vê as coisas interessantes e a gente fala também, né? Manuel Brandão tem um posto avançado, um posto de saúde, que é o posto de Veracruz. Aí montaram um postinho lá em Quintas de Veracruz, no bairro Quintas de Veracruz. Mas o posto é Manuel Brandão. Pô, isso é coisa de Pedro Leopoldo, né? Lá são 2 bairros, um bairro pertinho do outro, Quintas de Veracruz e Manuel Brandão. Mas todos os 2 bairros realmente sem infraestrutura nenhuma, né? Que eu fiquei até assim, gente do céu, pensativo, né? Bom, nós não envolvemos com política, não somos políticos, mas será que não dava para os políticos fazer um esforço pequenininho e levar um tiquinho de dignidade para os moradores, Jota? Porque o bairro sem infraestrutura nenhuma, na estrada tudo de chão, não tem um meio-fio, tem lugares que não tem nem ligação de água direito, esgoto correndo para a rua fora. Eu acho que os moradores, no mínimo, eles... Um pouquinho de respeito, né? Um pouquinho de dignidade, né, Jota? Mas isso aí a gente vai deixar para outras. Nosso caso aqui é falar de futebol, né, Greg? Mas vamos continuar falando. Inclusive, o Manuel Brandão, estão correndo atrás, né, Greg? Para legalizar o Manuel Brandão, e tomara que consiga. Se a gente puder ajudar de alguma forma, o Giro Esportivo, estamos sempre à disposição também para estar orientando de alguma forma. Para que realmente o Manuel Brandão se organize, se registre, e que, lógico, correr atrás também de um espaço para que o Manuel Brandão tenha o seu próprio campo. Lá tem um campinho, mas me falaram que o campinho, a área lá é particular. Mas fiquei sabendo, isso é interesse nosso, porque é falar do esporte, né? A gente vai até procurar saber com mais certeza, mas eu já vou falar aqui. Fiquei sabendo que lá em Manuel Brandão, a prefeitura tem sim terrenos que foram destinados para a área de esporte e lazer, na época que fizeram o loteamento. O empresário que fez o loteamento, ele separou, designou lá esse espaço para área de esporte e lazer. Então, nessa área de esporte e lazer, entendo eu, né, que com um pouquinho de boa vontade, né, os nossos políticos aí podem, não sei como é que funciona isso, destinar essa área aí para um campo de futebol aí para o Manuel Brandão, né? Bom, a gente ficou sabendo, a gente vai estar correndo atrás dessas informações. O sofrimento é muito. E se for possível, a gente vai até tentar trazer aqui no Giro Esportivo, de repentemente, não sei, um vereador, ou de repentemente a secretária de Bem-Estar Social, já que nós não temos de esporte, vamos trazer a secretária de Bem-Estar Social para que ela possa falar sobre isso, ver a possibilidade de realmente acontecer isso, viu, Greg?
Mas tomara. Mas vai ter um torneio de truco lá que tem a premiação boa, é 800 conto. Ó, É 800 reais para quem for campeão do truco lá. Você que joga truco, ou truque, como você, não sei como é que fala isso, né? Pode fazer inscrição lá no bairro. É até bom que você vai conhecer o bairro Manuel Brandão, que é um bairro de gente muito boa de lidar, né? O pessoal muito amigo, então, né? Vale a pena ir lá conhecer o bairro Manuel Brandão. Um abraço aqui ao Leonardo Alves. Boa noite, amigos. O Cepel não está jogando no campo dele porque está sem alambrado uma parte do campo. Bom, só que isso concordo, viu, Leonardo? Eu acho que me falaram isso. Eu até ia deixar essa resposta depois que a gente tivesse o contato com o Paulinho, mas eu não concordo porque é jogo de criança. E jogo de criança não tem necessidade do alambrado. Quando é jogo de adulto, sim. aí tem. Um jogo, né? E olha, jogo de criança com 4 equipes só, não justifica. Então, bom, deixa pra lá. Bom, então falamos aí da Copa Criança Esperança, então agora vamos falar do campeonato, os campeonatos amadores que a bola vai rolar. Promete rolar aí o nosso campeonato de Pedro Leopoldo, que promete rolar dia 13 de setembro, né? Então as equipes aí já se estruturando, buscando alguns aí, já estou sabendo, já tem gente aí articulando jogo amistoso para a semana que vem e a gente vai estar informando aqui, né? A primeira rodada está marcada para dia 13 de setembro e terá os seguintes confrontos: no campo do Lundense e Esporte Clube Universo, no campo do Luano versus Ideal Futebol Clube, no campo do Pedro Leopoldo versus Tirafogo Futebol Clube, e vai estar de folga a equipe do Santa Cruz Futebol Clube. Beto, tá folgando, Santa Cruz tá folgando. Eu tô doido porque chegue esse amador, viu? Esse amador promete ser esse amador esse ano. Então, tô doido que chegue esse amador, nós podemos ver que vai começar de casa só com um clássico, né? Pedro Leopoldo e Tirafogo é clássico. Ideal e Luano nem se fala, é jogo de casa cheia. Então, meu filho, vai dar jogo muito bom. Pois é, lamentável, né, JB, que poucos times, só apenas 7 times. Fazer o quê, né? A gente vai continuar insistindo nessa tecla aí, né? Mais ou menos 210 atletas irão participar da competição. E na Copa Cleber Assunção Gonçalves nós tivemos aí 630 atletas. Então, quer dizer, significa que mais de 420 atletas irão ficar aí sem a oportunidade de estar jogando o nosso campeonato amador, né? Então, se querem fazer uma competição de casas cheias, né, que dê oportunidade para um número maior de atletas, tem que repensar aí essa forma do nosso campeonato amador. Precisamos sim cobrar dos clubes, né? São 30 campos de futebol, são 21 clubes filiados à liga, então no mínimo os clubes filiados à liga, na minha opinião, têm que ser cobrados, tem que ser interrogado. Por que não está disputando o campeonato amador da cidade? Porque falta de atleta não é não. Porque a gente está provando aí que... Falta de atleta, falta de espaço, né, não? Exatamente, que nós temos 30 campos e nós temos uma Copa Cleber Assunção com 630 atletas disputando. Então nós temos muitos atletas, então no mínimo, as equipes filiadas à liga teriam sim obrigação de estar disputando o campeonato da Liga de Futebol de Pedro. Mas vamos aguardar, e o Giro Esportivo a gente vai estar atento aí, né, aos bastidores do nosso futebol, e vamos estar sempre ouvindo e trazendo aqui à tona. E inclusive deixando aqui abertos os microfones do Giro Esportivo, né, para os nossos dirigentes de clubes se explicarem. Tem direito de resposta, né, Beto? Exatamente, os nossos presidentes de clubes, né, estamos deixando aqui os nossos microfones abertos para vocês virem aqui justificar o porquê não estar participando das competições da cidade. O que pega? Bom, se conseguem fazer campeonatos avulsos, se a Copa Cleber Assunção Gonçalves, as equipes avulsas conseguem se organizar e participar, agora por que não um clube que é filiado, que pode ter renda, que tem renda, que a gente sabe que tem, com aluguel de campo, aluguel de bares, tem patrocinadores, se quiser, lógico, se ficar de braço cruzado esperando, não vai acontecer, mas se correr atrás tem, né? Então tem muita oportunidade de renda, um clube, então não justifica não participar de uma competição oficial organizada aí pela entidade maior do nosso futebol, que é a nossa Liga de Futebol.
Inclusive a gente, depois aí da Copa Criança Esperança, nós teríamos o Campeonato Amador da cidade de Pedro Leopoldo. E já há, J. Luiz, uma certa movimentação também de alguns clubes se preparando aí para o quarentão, né? Muita gente querendo o quarentão. Então a Liga prometeu o quarentão e a gente vai estar aguardando aí a Liga definir quando que será o nosso quarentão. Agora a questão do Sub-15, essa semana, muita gente perguntou também a questão do Sub-15. Olha, nada ainda foi ventilado sobre o Sub-15, viu? O ano passado, nós tivemos aí, parece que foi até mesmo, chamava Taça da Amizade também, né? Parece que o nome era o mesmo da competição de Matosinhos, mas foi uma competição organizada pelos próprios times, o Sub-15, né? Inclusive, a final, o Giro Esportivo até estava lá, a final parece que foi lá no campo do Clube Recreativo Eldorado, né? Então, nós estivemos lá. Então, até o momento, nenhuma movimentação sobre o Campeonato Sub-15 e muito menos Sub-17, viu? Então, a expectativa aí dos garotos Sub-17 que nós teríamos no Campeonato Sub-17, até agora ninguém falou nada, não tem notícia nenhuma a respeito disso aí, tá bom? Bom, 19 horas e 36 minutos. Ô Jota, a respeito, além do Campeonato Amador da cidade de Pedro Leopoldo, a Taça Amizade de Matosinhos também vai começar. Um abraço aqui ao Adriano, né, ao Vander Feijão, ao nosso Zulu e todos os amigos aí de Matosinhos. A Taça Amizade começa dia 5 de setembro, viu? Então tá chegando aí a Taça Amizade e já tem tabela pronta, viu? Dia 5 de setembro, às 15 horas, no Campo do Cruzeiro, que tá todo reformado, tá bonito, passei lá. Parabéns aí ao pessoal do Cruzeiro, que arregaçou as mangas, né? Fizeram um mutirão e realmente reformaram o Campo do Cruzeiro, tá limpinho, pintadinho, tá bonito, viu? Inclusive a grande final da Taça da Amizade vai ser lá no Campo do Cruzeiro e nós vamos fazer questão de estar lá, viu? Meu amigo Adriano, Vander Feijão, o Giro Esportivo faz questão de estar na final aí da Taça Amizade. Agora, de repente, a gente vai aí num jogo avulso também, mas o certo é que na final nós estaremos aí, o Giro Esportivo, tá bom? Então, dia 5 de setembro, às 15 horas, no Campo do Cruzeiro, tem Renegados versus Roma. No Campo do Chalé, também às 15 horas, Oceânicos versus Social. E o Social, que todo mundo sabe, foi campeão com o nome de São Paulo, né? Foi. Então um abraço aí, viu? E no dia 6, domingo, às 9 horas, no Campo do São Miguel, tem o Master de Piripiri versus Cimentão. Também às 9 horas, no Campo do Botafogo, Amigos de Crispim versus Resenha 85. Às 11 horas e 30 minutos, no Campo do São Miguel, tem Alcateia versus Diretoria. Também às 11h30, no Campo do Botafogo, Ipiranga versus PQP. Também às 15 horas, no Campo do São Miguel, tem Nem Me Viu versus Restoio. E vai estar de folga aí na primeira rodada a equipe do Bom Sucesso. Esta é a Taça Amizade da cidade de Matosinhos. E no mês de setembro tá vindo aí a Taça Prudente de Moraes também, né, meu amigo Adriano? Pode mandar para nós a tabela que nós teremos um imenso prazer em estar divulgando aqui. Um abraço aqui, nossos amigos lá de Funilândia, de Prudente de Moraes, né? Com certeza a Taça Prudente de Moraes deve ter participação do pessoal lá de Funilândia também, né? Eu já joguei naquele campo lá de Funilândia, aquele campo da praça lá, viu? Pois é, então tá aí o campeonato, ou seja, a Taça Amizade da cidade de Matosinhos também. Bom, o campeonato de Vespasiano, segunda rodada, J. Luiz, a bola rola neste final de semana, domingo, às 10 horas na Arena Imperial Novo Horizonte versus Imperial, às 14 horas na Arena Morro Alto Cruzeirinho versus Operário, às 11h15 na Arena Sélvia Beira Linha versus Resenha, às 11h30 na Arena Dalianense a Serra Dourada versus Águia Dourada, vai estar tudo dourado lá, viu? Às 9 horas e 15 minutos, na Arena Nova Pampulha, Parma versus Vista Alegre. No Campo do Alface, às 10 horas, Vila Real versus Alface. Às 9h15, na Arena Dalianense versus Nova Pampulha. Às 9h15, também na Arena Morro Alto, tem Vila Nova versus Paysandu. Às 11h15, na Arena Morro Alto, Grêmio Morro Alto e Vespasiano. Que jogão, hein? Às 15 horas e 30 minutos, no Campo do Imperial, tem ABC versus Santa Clara. E na Arena Santa Clara, às 9h15, Gávea versus Independente.
vai estar de folga na segunda rodada a equipe do Santa Cruz do Campeonato Amador de Vespasiano, que estamos aguardando aí, né, sair mais um que irá disputar a Copa Itatiaia. A exemplo aí que já temos aí o Fluminense de Lagoa Santa já na arquibancada, aliás, de camarote esperando, né? O São Paulo também de Matosinhos já de camarote e o Campolina de Esmeralda também já de camarote esperando aí, aguardando aí os outros que irão classificar para a Copa Itatiaia, né? E o Campeonato Amador de Pedro Leopoldo, o Campeonato Amador de Vespasiano, enfim, né? Os outros campeonatos aí que estão acontecendo também, né, J. Luiz? Tem muito campeão para chegar, né, Beto? Tem muito tempo para jogar, para disputar o campeonato. O amador tem campeão para chegar ainda. E na medida que vai chegando, vai melhorando. E não pode deixar muito tempo passar, não fica apertado lá para escrever jogador na Copa Itatiaia, viu, gente? O campeonato começar tarde para a federação não aprensazinha poder andar rápido com os campeões. E até mesmo, né, J. Luiz, aquele negócio, né? A gente sabe que pelos campeonatos acontecerem em datas diferentes, por exemplo, já terminou o campeonato de Lagoa Santa, já terminou o campeonato de Esmeralda. Porque começou cedo, né, Beto? Já terminou o campeonato de Matosinhos. Então significa que os jogadores que jogaram lá em Lagoa Santa estão jogando. Vai estar disputando o campeonato de Vespasiano, vai estar disputando o campeonato de Pedro Leopoldo, o campeonato de Santa Luzia. Os jogadores que jogaram em Matosinhos também estão jogando para outras equipes. Eles não estão parados porque o time lá está parado. Né? O Campolina a mesma coisa. Então aquele negócio. O campeonato, se demorar muito, se chegar muito no finalzinho, no início já da Copa Itatiaia, corre o risco de a equipe que for campeã não ter condição de reforçar, porque os jogadores, muitos jogadores que irão jogar para essa equipe campeã, já está todo mundo assinado. Não, já está assinado para outra equipe, porque o jogador não tinha certeza que iria ser campeão, porque ele não tem bola de cristal, ele quer sim ser campeão, mas a certeza ele não tem. Então é aquele negócio, olha, imagina você, J. Luiz, você está jogando lá, só um exemplo aqui, você está jogando lá para o Pedro Leopoldo, né? Você quer que o Pedro Leopoldo seja campeão, mas aí o time lá, o Campolina de Esmeraldas, já vira para você e fala assim, ô Jota, vem jogar para nós que nós já estamos garantidos na Copa Itatiaia. O que você faz? É lógico, você vai assinar para o Campolina, porque você não tem certeza que o Pedro Leopoldo vai ser campeão. Com certeza. Não é verdade? Então isso é só um exemplo que eu estou dizendo. Pode ser o Pedro Leopoldo, Ideal, Luano, qualquer que seja. Mas é só um exemplo que eu estou dando. Então quer dizer, tem que acabar o campeonato mais cedo, sim, para que as equipes tenham condição de se prepararem para a Copa Itatiaia. Bom, então tá aí o campeonato de Vespasiano. Então vamos falar agora, antes de falar do Campeonato Mineiro Amador, vamos falar do Campeonato Mineiro Sub-20, porque tá bonito de ver também, viu? Tá muito disputado, inclusive nós tivemos jogo hoje, né? O decagonal final, é a sexta rodada. Hoje nós tivemos Boston 3, Itabirito 2, e lá em Contagem, Coimbra e América, né? Os dois é o clássico de Contagem, porque o América também, o CT lá no Contagem, né? Contagem também. Então Coimbra 0, América 1. Inclusive eu sou até a favor de que o América, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar do Campeonato Brasileiro Série B. O América pega esse sub-20 do América e põe pra jogar. Deixa ele jogar aí o Campeonato Brasileiro, né? Bom, e amanhã, sábado, às 15 horas em Betim, tem Betim e Cruzeiro. No domingo, dia 23, lá em Fabriciano, às 9 horas, tem Social e Nacional de Muriaé. Na segunda-feira, dia 24, em Vespasiano, às 15 horas, tem, ou seja, na Cidade do Galo, viu? Clube Atlético Mineiro versus Atlantique. Que jogo bom, né? Aprenda que é segunda-feira, 3 horas da tarde, né? Pois é, o Campeonato Mineiro Sub-20, segunda divisão. Tá bonito de ver também, tá? Hoje, sexta-feira, a bola já rolou lá em Uberlândia. Uberlândia 0, Mamoré 1. Em Vespasiano, Juventus 0, Vila Nova 3. O Vila Nova que subiu para a elite do Campeonato Brasileiro e está com um time muito bom, sub-20, viu? Parabéns aí, parece que é o Euler que está comandando ele, viu? A equipe sub-20 do Vila Nova. E amanhã, sábado, às 10 horas, em Formiga, tem Formiga e Democrata de Sete Lagoas. Também às 15 horas, lá em Valadares, tem Democrata de Governador Valadares versus Aimorés. Às 16 horas, em Itabirinha, Nova Itabirinha versus Ipatinga. E no domingo, dia 23, às 10 horas, em Sabará, Siderúrgica versus o Manchester. O Siderúrgica, que é de Sabará, está enfrentando o Manchester, que o Manchester é daqui de Matosinhos, viu? Pois é, então tá aí o Campeonato Mineiro Sub-20, primeira e segunda divisão. Bom, agora vamos falar do Campeonato Mineiro Amador,
que a bola rola amanhã e é jogo decisivo, é o jogo de volta, viu? Então são quartas de final. Então, para quem está pensando aí o ano que vem disputar o Campeonato Mineiro, já que existe uma certa polêmica aqui em Pedro Leopoldo, que a Liga sugeriu que o representante do Campeonato Mineiro para o ano que vem fosse a seleção da cidade. A Liga iria fazer a seleção. Mas, pelo que nos falaram aqui, né, ainda assim, em discussão, é que os times não concordaram, né? As equipes que estão disputando. Eu acho certo. Eu também concordo que se faça uma seleção, né? Para disputar o Mineiro. Agora Itatiaia não, Itatiaia que deixa o time campeão disputar, porque Itatiaia é muito rápido. Agora o Campeonato Mineiro, ele é lá no meio, praticamente no meio do ano. Praticamente, né? Lá no mês de março, abril, maio, né? Então realmente não dá tempo. Aliás, dá tempo de fazer uma seleção, treinar, fazer jogos amistosos. Agora para a Copa Itatiaia, acaba o campeonato amador, já começa a Copa Itatiaia. Então que deixa o campeão da cidade, né, disputar. Então vamos lá, Campeonato Mineiro Amador, quartas de final, a rodada de número 12, viu? Amanhã, sábado, dia 22, com todos os jogos acontecendo às 15 horas. Mito, não são todos, viu? Tem um jogo no domingo. Então amanhã às 15 horas lá em Sarzedo, tem Itaminense versus Iguaçu. No jogo de ida, o Itaminense venceu por 3-2. Basta amanhã apenas um empate, o Itaminense passa para a próxima fase. Regulamento debaixo do braço. Regulamento debaixo do braço. Na cidade de Lima Duarte, às 15 horas, Trintões versus Trovão Azul. No jogo de ida, o Trovão Azul, jogando em casa, venceu pelo placar de 3-1. Lá em Brumadinho, também às 15 horas, Juventus versus Dedé de Esmeraldas. No jogo de ida, lá em Esmeraldas, o Dedé venceu por 3-0. Lógico, né? Vai jogar com o regulamento debaixo do braço. Missão difícil aí do Juventus para virar o jogo em cima do Dedé. Bom, mas futebol tudo pode acontecer. E no domingo, dia 23, às 10 horas, lá em Ituiutaba, viu? Cruzeiro versus União de Martinho Campos. No jogo de ida, o União venceu pelo placar de 3-1. Então o Cruzeiro vai ter que rebolar para virar o jogo. Tem que fazer 2 gols de diferença para levar a decisão para as cobranças desde o ponto penal para passar para a próxima fase. Bom, isso aí é o Campeonato Mineiro de Futebol Amador, que nós queremos muito. A cidade de Pedro Leopoldo, todo mundo torcendo para que nós tenhamos aí realmente um representante da cidade no Campeonato Mineiro e que chegue até a final, né? Tá vendo aí a dificuldade, né, JB? Então, se chegar a final, passando aí das quartas, semifinais, tem que viajar, então não é complicado. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui, o Dentinho, que tá ali. Nosso Éder Sebastião, um abraço, viu, Éder? Nosso amigo Constantino Leão tá meio sumido, né, Constantino? Também quem tá aqui, o Vanderlei Pires, um abraço, viu, Vanderlei? O pessoal tá tudo aqui no Facebook nos acompanhando. O Paulinho do Cepé, um abraço, viu? O Bruno, o Leandro, a nossa Kênia Ferreira, um abraço, viu? A nossa presidente. Inclusive foi aniversário do nosso vice-presidente essa semana, o Lucas, né? Um abraço, viu, Lucas? Parabéns, Lucas. Pai do céu te abençoe com tudo de bom. Bom, então tá aí o Campeonato Mineiro de Futebol Amador, J. Luiz. Bom, o Campeonato Brasileiro da Série A, porque já são 19 horas e 48 minutos, passou depressa o tempo, passou né? rápido. Então, o Campeonato Brasileiro da Série A, 24ª rodada. Amanhã, dia 22, às 18 horas e 30 minutos, tem Inter versus Clube Atlético Mineiro. O Inter está na 16ª com 24 pontos. O Atlético Mineiro é o 8º com 32 pontos. E às 20 horas e 30 minutos, de novo, viu, J. De novo. Tem Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro é o 5º colocado com 36 pontos. O Flamengo é o 2º com 45 pontos. O Flamengo vem quente aí em cima do Cruzeiro, que quer mais 3 pontos para aproximar do Palmeiras, né, Jota? Roberto, é um jogo complicado, Flamengo e Cruzeiro. Toda vida eu tive cisma de Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo é um time que não pode deixar chegar. Se eles deixar chegar, dá problema. Mas tá aí, vai ter que jogar, vamos ver o que o Cruzeiro pode fazer com ele. Tem que jogar, não tem outra maneira, né? Tem que não pode deixar de jogar. Se bem que hoje muita gente comentando, Jota, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, será que vai jogar com time misto? Porque tem Copa do Brasil depois, e a gente vai até comentar daqui a pouquinho, será que vai? Beto, os técnicos, cada técnico tem um negócio na cabeça. Pra mim, eu acho que não deveria fazer misto, não. É que o jogo da decisão da Copa do Brasil é na terça-feira, né? Então, tem que estar muito perto. Mas eu tem que dar uma mescladazinha.
Pois é, mas eu, como técnico, eu iria com força máxima nos Mas dois não times. com time máximo. Você vai com time base, máximo. Na hora para outro jogador seu titularíssimo lá, toma contusão, não vai pro jogo na Copa do Brasil. Pois é, mas aí eu te pergunto, eu concordo, um abraço aqui ao nosso Antônio, né, presidente do Lions, viu? Um abraço, Antônio. Mas eu te pergunto, olha, o jogo da Copa do Brasil é o jogo de ida, né? É o jogo de ida. Pois é, então você vai poupar um atleta hoje que é titular. Aí você deixa de jogar, por exemplo, o Cruzeiro vai poupar um atleta contra o Flamengo, né, que é um time forte, para deixar o jogador jogar contra o Atlético. Aí o Cruzeiro não consegue um resultado positivo diante do Flamengo, que vai com enfraquecido, vai jogar contra o Atlético jogo de ida. Esse jogador que você poupou, ele machuca contra o Atlético. No jogo de volta, não vai ter ele. Vai ter falta a mesma coisa. Então quer dizer, eu não sei não. Eu, na minha opinião, eu vou com o melhor que tenho agora nas mãos. Eu penso agora, no momento. O de amanhã é outro jogo. Então, de terça-feira, na minha opinião, é outro jogo. É outra história. Porque o Cruzeiro hoje está brigando aí. O Cruzeiro, se vencer o Flamengo, o Cruzeiro, com certeza, assume a quarta colocação, né? Campeonato Brasileiro. Então eu iria com a força máxima, né, para subir na tabela. Da mesma forma é o Atlético, vai enfrentar o Inter. O Atlético é o 8º colocado. E o Atlético tem um jogo a menos. Pois é, então o Atlético, se vencer o Inter, com certeza o Atlético deve subir ali 2 posições. Vai para a 6ª colocação. E com um jogo a menos. Então quer dizer, eu não pouparia ninguém. Eu ia com tanto se eu fosse Atlético, treinador do Atlético do Cruzeiro, eu vou com o de melhor eu tenho, né? O jogo de terça-feira é outra história, é outra coisa, né? Bom, Campeonato Brasileiro da Série B, ontem foi danado pra nós, né? Os mineiros ontem tem que bater o ramo aí, viu? Coisa tá feia. O América mais uma vez, jogando lá contra o Novo Horizontino, 3 para o Novo Horizontino, 0 para a equipe do América. Já o Atlantique jogando em casa enfrentou o ABC e também foi derrotado. 0 para o Atlantique, 2 para a equipe do ABC. Campeonato Brasileiro da Série B, que a 24ª rodada, segunda-feira, não sei porquê, jogo na segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, Atlantique versus Novo Horizontino, às 19 horas e 30 minutos, Sport versus América. Jota, só voltando um pouquinho, dá tempo, faltam 3, são 19 horas e 53, voltando a falar do América. Olha, Jota, não tá dando para entender o América não, viu? Um time gringo lá que não tá resolvendo nada, os caras não correm, não há moleza, né? Leva 200 anos, o time do Novo Horizontino sai atrás, chega na frente, gente do céu, mas não pode, o América tava preso, não corre, um time muito limitado. Então se eu fosse, não sei não, viu, treinador do América, coloca os meninos sub-20 que tá correndo, tá voando aí, ó, tá disputando o sub-20, mas tá com muito gasto, tá com vontade. Pelo menos os meninos vão correr. Podem até perder, mas vai estar correndo dentro de campo. Porque a gente está vendo o jogador do América tudo andando dentro de campo, uma preguiça danada. Não, vai sair jogando errado. Deu um gol de presente pro Novo Horizontino. O primeiro gol do América, uma displicência danada da zaga do América. Nossa Senhora, é um absurdo um trem desse. Não, e pega a bola e fica tocando ali atrás. Toca para um, toca para o outro. E o tempo passando. O tempo passando, não rende. O futebol da América não tem aquele futebol, né, que avança, aquele futebol agudo que vai para cima do adversário. Não levou perigo nenhum pro Novo Horizontino. Só uma bola na trave assim mesmo. Eu mandar um abraço aqui para Nicole, para Juscelene, para Vitor, filho do grande, para o Cauã também. Então um abraço para eles. Um abraço para Jaros, para Duda, para Grazi, para Kiane. Lá para Simone, Paulinho, tá vendo? Nelísio está sempre ligado aí com a gente. Doutor Ivan, doutora Cláudia, está sempre ligado na gente também. A Chay, o papai da Chay, está sempre ligado. Paulinho, mas Simone falou que fica agarrado lá. E quando não sai o nome dela, não fica suspeito. Então um abraço para Simone e o Paulinho. Um abraço aqui ao Cristianozinho, né? Aos Cristianos, né? O Soares, também o Bezinho, né? Um abraço a todos vocês aí, o pessoal do Luan. Tá lá sempre acompanhando, eles ficam atentos aí. Que a gente fala um abraço aí com o Balu e a Ana Cláudia, né? Tá me devendo, viu? A Balu e a Ana Cláudia disse que ia vir aqui. E hoje? Estamos aguardando, viu? Tá aqui à disposição. Ô Jota, Campeonato Brasileiro da Série D, né? Semifinais, já temos aí os confrontos. Dia 22, amanhã, sábado, às 17 horas. O Uberlândia entra em campo, já classificado aí para a Série C, né? Aguardando. Tomara que não, né? Mas acho que
que vai ser o América mesmo, viu? O clássico da Série C o ano que vem vai ser o Uberlândia, o clássico dos mineiros que eu tô dizendo, né? Vai ser América e Uberlândia, viu? Bom, então amanhã às 17 horas lá em Uberlândia, jogo de ida, Uberlândia versus ABC. E também nós teremos no domingo, dia 23, o outro jogo da semifinal, domingo às 17 horas, Asa e Gama. Então, portanto, aí o Uberlândia passando aí pelo time do ABC, vai enfrentar o Asa ou o Gama. E fica a nossa torcida para, quem sabe, trazer o título da Série D para Minas Gerais, né? É de bom grado, né? Agora, classificado para a Série C já está, né, Jota? Com certeza, né, Beto? O mais difícil já passou. Chegar à classificação. Agora aguardar para saber quem vai para a mão. Todo mundo quer ser campeão. Quer saber quem vai ser. Agora, o Uberlândia, eu vou te falar uma coisa, viu, JB? Realmente é um time que realmente vai representar muito bem a nossa cidade. Principalmente porque tem torcida, viu? Então o Uberlândia, ele lota o estádio, a torcida vai para campo, né? Então vai representar muito bem o estado de Minas Gerais aí no Campeonato Brasileiro da Série C e quem sabe, né? Subir para B em 2028, viu? Bom, Sul-Americana, oitava de final, o Atlético empatou com o Bragantino e como havia vencido o primeiro jogo lá, o Atlético classificou-se para a próxima fase. Apertado, viu? E ontem o Santos também seguiu também o caminho do Atlético, né? O Santos acabou empatando, já havia vencido o primeiro jogo, empatou ontem e o adversário do Atlético, a próxima fase será o Santos. E o primeiro jogo é lá, no campo do Santos, e o Atlético vai definir aí, em casa. O jogo de volta será na Arena MRV pela Sul-Americana. Agora, Libertadores, lamentavelmente, o Cruzeiro deu adeus, né? Perdeu pro Flamengo, então ficou por aí, viu? Copa do Brasil, terça-feira, dia 25, quarta de final, 21 horas, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Pois é, Jota, muita gente comentou aí que a organização da competição queria deixar um time só mineiro, mas também aconteceu lá em São Paulo, né? Deu São Paulo e deu Palmeiras e Santos, né? Palmeiras e Santos. Então, quer dizer, e lá no Rio Grande do Sul deu o clássico Grenal também, né, rapaz? Também. Então a Copa do Brasil, com 3 clássicos regionais aí, vai movimentar bastante o nosso futebol nesse meio de semana. Bom, são 19 horas e 58 minutos, passou depressa demais o nosso tempo aqui hoje, viu? Passou, Beto. Um abraço para todo mundo. A Demar, para todo o pessoal da Porta ser ligadinho na gente. Um abraço para todo mundo. Fique com Deus. Até segunda-feira, nesse mesmo horário com o Engenho Esportivo. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Lembrando a você que amanhã, né, você de Pedro Leopoldo, vamos lá dar forcinha aí para a garotada na Supercopa Ouro, lá no campo do Ludense, a partir das 13 horas, né, categoria sub-12, sub-11, sub-10, Elite versus Reis de La Bombonera, lá no campo do Fazenda Modelo, no estádio Najib Issa, às 8h30 da manhã, categoria sub-15, sub-17 às 10 horas, HM Soccer versus Soccer Trainer de Belo Horizonte. Vamos lá apoiar a garotada, prestigiar os meninos. E na parte da tarde, a capital do futebol em Pedro Leopoldo. Amanhã vai ser o bairro Santo Antônio, o campo do Juventus, né? Tudo vai acontecer amanhã lá no campo do Juventus. É a 14ª edição da Copa Criança Esperança, segunda rodada. Nós teremos às 9 horas, categoria sub-11, Cepel versus Ideal. Às 10 horas e 15 minutos, categoria sub-13, Cepel versus Ideal. Às 16 horas, categoria sub-13, Dom Camilo versus HM Soccer. E às 17h40, ou seja, 5h40, Lundense Elite versus HM Soccer. Estão me perguntando, um abraço aqui meu amigo Pacheco de Souza. Estão me perguntando aqui se o campo do Juventus tem iluminação. Tem, tá? Porque o jogo 17h40 é iluminado. É lógico, né? Quando der 18 horas já escureceu. Mas lá tem iluminação sim, viu? Pode ficar tranquilo que tem iluminação para garotada sim, viu? Bom, então a gente vai estar lá, então nós vamos estar lá acompanhando também a Copa Criança Esperança amanhã, sábado, tá bom? Bom, e convidamos a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no nosso Giro Esportivo lá no YouTube, nos dê essa forcinha, nos ajude a fazer crescer este canal. Precisamos muito, porque queremos estar transmitindo o nosso futebol. Estamos
estamos aí correndo atrás, buscando apoio. E você que é empresário, patrocine aí as nossas transmissões, nos ajude a continuar dando voz e vez ao nosso futebol, ou seja, ao nosso esporte num todo. Boa vontade nós temos muita. Eu, J. Luiz e nossos companheiros que trabalham conosco, tem muita boa vontade, mas só boa vontade não basta. Precisando aí de unir forças para que nós possamos estar dando voz e vez ao nosso futebol, fazer com que o nosso esporte num todo ele cresça, tá bom? Então, nos acompanhe toda segunda e toda sexta às 19 horas e fique atento aí às nossas transmissões. Estaremos aí nos desdobrando para estar trazendo aí as imagens também do nosso futebol. Então tenham todos aí um ótimo final de semana, muita bola rolando, muita alegria, muita festa. E na segunda-feira estaremos de volta aqui repercutindo tudo o que aconteceu neste final de semana. Então tenham todos um excelente final de semana, com Jesus na frente, porque sem Jesus não dá, mas não dá mesmo. Tchau, fui!